Oi, galera do programa Faniquito. E hoje, mais uma vez, ela já esteve antes aqui no programa. É uma profissional na área médica, muito respeitada, muito querida. É meio complicado, às vezes, sabe, você conseguir marcar consulta com ela, mas o que vai fazer, né? A pessoa, quando tem fama de ser uma ótima profissional, como é o caso, né, dessa médica ginecologista que a gente vai entrevistar hoje, e já tivemos ela em outros programas, confio muito nela, é a minha ginecologista e de muitas amigas, né? Falada, quando eu falo nela, eu já ouvi falar nessa mulher, eu já ouvi falar nessa mulher. Ela é uma pessoa incrível, uma profissional incrível. Estou falando aqui de Tânia Tripodi. É Tripodi ou Tripode, hein? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Patrícia. É Tripode, tá? Mas eu agradeço as palavras que você disse sobre mim, mas eu acho que é muito pra mim. Eu acho que vale muito mais a sua amizade, eu acho que é esse carinho que você tem comigo. E eu agradeço muito as palavras, viu? Estou muito feliz. Na verdade, esse carinho é que nem um espelho, né? Porque todas as pessoas que eu sei que passam por você falam, nossa, ela é uma graça, né? O jeito que ela explica direitinho na consulta, a simpatia, né? A confiança, né? Os resultados. Eu acho que é isso que faz de uma profissional, né? Ou de qualquer profissional da área médica, já que nós temos tanta tranqueira por aí, né? Tantos formandos tranqueira. A medicina tá um lixo. Eu vejo aí pessoas recém-formadas, ou que já estão aí um tempo formadas, fazendo tanta caca que eu não sei nem como é que conseguiu se formar e tá atuando, né? Por isso eu quero até fazer um apelo antes de começar o assunto de hoje. Gente, o CRM funciona. Se médico fez alguma caca, vocês vão e denunciam esse profissional, porque a coisa funciona. E tem que funcionar, porque eles lá, os delegados lá do CRM, sabem de quantas barbaridades que os profissionais da área de medicina são capazes de fazer. Quantos profissionais que hoje nós temos aí trabalhando como médicos sem um pingo de capacidade para atuar como tal. Então, vai e reclama mesmo, né? Agora, não abuse, porque tem as pessoas que abusam também, né? Mas tem que reclamar, porque os caras levam processo, dá trabalho para os caras e os caras têm que levar um puxão de orelha. Infelizmente, é em todas as profissões, mas a gente fica mais infeliz quando é uma área de medicina, né? Que é a saúde da gente, que é tudo na vida da gente. Falei, tá o recadinho aí da Patrícia Heroles. Nós vamos falar hoje com essa coisa fofa aqui. Nós vamos falar sobre HPV. O negócio tá feio, que eu sei que tá feio o negócio. Muitas pessoas, se eu estou falando besteira, você vai me corrigir daqui a pouco. Eu sei que já possui o vírus e não sabe. Então, eu quero iniciar com essa grande médica, com essa grande querida profissional, doutora Tânia Tripodi, me falando primeiro o que é o HPV, de onde veio. Bom, Patrícia, o HPV é um vírus, tá? Que se chama vírus papiloma humano. A sigla dele está em inglês. Então, é um vírus que, a princípio, a maior parte da transmissão dele é via sexual. E a gente sabe que 80% das pessoas, sejam homens, sejam mulheres, vão ser infectadas por pelo menos um tipo de HPV na sua vida. O HPV, ele tem mais de 100 subtipos, né? Desculpa, de 200 subtipos. Então, vamos lá. O HPV é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 16, 18 e assim sucessivamente até o 200. Só que o que a gente sabe? Que a gente tem alguns subtipos que estão relacionados ao câncer de colo de útero. Então, daí a nossa preocupação. Porque o que acontece? Essa contaminação se dá, muitas vezes, assintomática. A paciente, ou o homem não sabe que tem, ou a mulher não sabe que tem, e acaba evoluindo isso silenciosamente para uma lesão precursora do câncer de colo de útero, tá? Além do câncer de colo de útero, tem alguns outros subtipos do HPV que estão relacionados às verrugas genitais, chamados condilomas acuminados, tá? Ou popularmente conhecido como crista de galo, né? É feio, a foto é horrível. São lesões mesmo assustadoras que vão crescendo, se você não faz nada, elas vão crescendo e tomando forma do tamanho, de repente, de uma couve-flor. Então, são lesões que são assim, se você não deixar, podem virar do tamanho de uma couve-flor, tá? Então, assim, são impactos o quê? Negativos, né? Porque isso mexe muito com a autoestima da pessoa.
Eu posso dizer que às vezes você dá do impacto psicológico, você como psicólogo pode até me falar alguma coisa sobre isso, que às vezes o impacto psicológico, você dá o diagnóstico para uma paciente que ela está com HPV, uma doença sexualmente transmissível, às vezes chega próximo de você estar dando um diagnóstico de um câncer para ela. É como se você estivesse psicologicamente mexendo com a parte dela que está envolvida com o câncer, tá? Então, eu acho que isso mexe muito com o emocional e com a parte psicológica da paciente. Só uma coisa, por exemplo, antes de eu perguntar para você a forma de contagiar, qual o exame que a pessoa faz para saber se ela tem o HPV? É exame de sangue? É Papa Nicolau? Como é que é? Isso, Patrícia. A gente tem um protocolo de triagem, né? Então, assim, recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, tá? Respaldado por todas as sociedades, né, de patologia, tudo. A gente tem primeiramente o Papa Nicolau, é o exame primário pra gente de detectar aquele exame que a mulher vai lá no consultório ginecológico ou no posto de saúde, vai lá e colhe material do colo do útero e da vagina. E o homem? O homem, ele pode ir num urologista e vai fazer um exame clínico, ou ele vai olhar e vai fazer um exame chamado peniscopia, vai olhar no microscópio a lesão. No pênis, vai olhar no microscópio o pênis do homem, é isso? E através disso ele sabe dizer se ele está ou não com HPV, é isso? Não tem exame de sangue, é só assim, é? Não tem exame de sangue. A gente tem um outro exame mais sofisticado para mulher e para homem. Então, assim, a gente parte do Papa Nicolau para mulher, né? Vamos falar. Para mulher, o Papa Nicolau deu alguma alteração, ele sugere uma infecção por HPV. Então, nós vamos pedir um outro exame chamado colposcopia, que é um exame que vai olhar o colo do útero da mulher sob um microscópio, né? Então a gente vai olhar esse microscópio, vai olhar esse colo do útero com detalhes, vamos fazer testes com 2 tipos de líquido, um líquido claro e um líquido marrom, e conforme essas alterações nesse exame, a gente pode ver uma lesão sugestiva de HPV e fazer uma biópsia desse colo do útero. E essa biópsia é que vai falar pra gente se ela tem mesmo HPV ou não, uma lesão sugestiva de HPV. Depois desse exame, a gente tem um exame chamado captura híbrida para HPV, que é um exame genético do vírus, que consegue detectar o subtipo do vírus. Esse sim a gente consegue detectar no homem e na mulher. Mas esse é um exame mais sofisticado, caro, que não está disponível para todo mundo, né? Para quem tem plano de saúde, consegue fazer tranquilamente, mas na rede pública de saúde a gente não tem acesso a ele. E a forma de como é que contagiar? Como é que é a forma de contagiar o HPV? Bom, a grande forma de contágio ainda é sexual, né? A gente sabe que a maior parte das contaminações são sexuais. A gente não sabe definir para a paciente quando ela foi contaminada. Eu não posso falar para a paciente que ela foi contaminada faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Então, de forma que eu não posso precisar quando foi essa infecção pelo HPV. Ou se foi na adolescência, eu não tenho como falar para a paciente. Mas a grande forma é sexual. Até assim, com pele desprotegida, né? Então você tem um contágio sexual, seja ele vaginal, anal ou até mesmo de manipulação de mão. Porque já foi encontrado em pesquisas, em exames, o HPV no dedo, né? Como assim? Por exemplo, se o cara coloca o dedo dentro da vagina da mulher, ou se você vai lá e toca o órgão sexual masculino, exatamente. Você é contaminada pelo mesmo jeito. Faz uma masturbação também. É isso? Falando também. Claramente assim, né? Se você falar claramente para o pessoal entender. Né? Então, exatamente isso. Se você fizer, né, uma manipulação, você não teve penetração. Mas eu não tive relação, assim, eu não tive uma penetração. Não tem problema. Você teve o contato, né, com o órgão sexual feminino ou masculino, seja pela mão ou pela parte sexual mesmo, os órgãos sexuais. Você está predisposto a contrair o HPV. E outra coisa que a gente tem que falar, Patrícia, é que a camisinha, né, o preservativo, ele diminui o risco de você ter o HPV em 70%, mas ele não impede. Porque porque às vezes só o contato da pele desprotegida, mesmo assim, você vai usar a camisinha só na hora da penetração, antes disso tem um rala e rola, então às vezes... Então a gente sabe que a camisinha pode prevenir em até 70%, mas ela não impede de você contrair o HPV. A não ser quando começar já o rala e rola, a pessoa já colocar, né? Pela boca dá para pegar?
Existem os casos de HPV, de uma verruga na orofaringe. Então, como é que esse HPV foi parar na orofaringe? Sexo oral. Sexo oral. Doutora, agora falando sério, por exemplo, a gente que é mulher, por exemplo, eu tô com esse fusor aqui. Você vê que ele é fininho, você tá às vezes com uma calcinha também fininha, e a mulher quando senta, presta atenção, a gente senta, a vagina da gente fica em contato direto aqui. A minha vagina tá aqui, ó, direto em contato com essa cadeira. Se chegou uma pessoa que tem um HPV lá que tá ferrado já com aquelas verrugas tudo, e eu sento aqui, não pega, doutora? Não, Patrícia, se você estiver vestida, se você tiver, vamos dizer assim, não tem a pele desprotegida, você não tem como pegar. É um vírus, é isso? É um vírus. Não é uma bactéria, é um vírus. Isso é um vírus. Então, assim, pode ser que no banheiro eu sentei lá no vaso sanitário. Não dá pra gente falar, tá? Então é difícil, mas assim, a parte sexual é a mais importante do contágio pelo HPV. Então, o HPV, ele, por produzir lesões a longo prazo, lesões assim que são pré-cancerígenas, e se a mulher não for tratada, essas lesões pré-cancerígenas vão evoluindo para um câncer, né? Isso muito a longo prazo. Vamos falar, né, para paciente que isso não é de um dia para o outro. Isso de repente ela não fez o diagnóstico ou se não ela fez e descuidou há mais de 5, 10 anos. É uma evolução lenta para ela chegar a um câncer, né, de colo de útero. Mas a paciente ela pode ter um câncer de colo de útero, de vagina. O homem pode ter um câncer peniano. Ela pode ter as verrugas anogenitais, né, que é dos genitais ou do ânus. E pode ter também o câncer de laringe, que vem do HPV, que foi contraído através do sexo oral. Então existe o câncer de laringe também induzido pelo HPV. Existe um risco maior para a mulher do que para o homem, para o câncer. Mas não para o homem também não é baixo esse risco, não. Existe um risco, ele é mais do que os outros fatores, e é importante falar que também existe o câncer de pênis, porque às vezes muitos homens não sabem que existe câncer no pênis. Caraca! Câncer no pênis? Caramba, visualmente assim, o pênis já fica com aquelas verrugas feias ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Não sou uma urologista, não sou especialista na área, mas as lesões às vezes nem sempre são as verrugas. Às vezes são lesões assim, são placas branquinhas olhadas só no microscópio. Então isso, né, são lesões imperceptíveis. E isso a longo prazo, se não for tratado ou se não for diagnosticado a tempo, isso a longo prazo vai desenvolver um câncer de pênis. E prevenção? Vamos falar um pouquinho mais de prevenção. Então, camisinha e vacina, é isso? Isso, Patrícia. Nós temos hoje no mercado, tá? Vacinas contra o HPV. Acredito que 2007, né? Começou essa vacinação, né? Contra o HPV. Então, nós temos 2 tipos de vacina no mercado, tá? São 2 tipos de vacina produzidos por 2 laboratórios diferentes. Um dos tipos é uma vacina chamada bivalente. Bivalente por quê? Porque ela protege contra 2 subtipos de HPV, que são os 16 e 18, que são responsáveis pelo câncer de colo de útero, tá? Então essa seria a vacina bivalente. E outro tipo de vacina seria a vacina quadrivalente, que protege contra 4 subtipos de HPV. 2 que dão câncer de colo de útero e 2 que dão as verrugas venéreas. Então ela protege a mais o quê? Ela protege contra as verrugas, a quadrivalente. Ué, mas por que existem essas duas? Não é mais fácil pegar a que já protege mais? Como é que a pessoa vai escolher, vai saber qual que tem que tomar? Como é que é? Não entendi direito. Então, na verdade, a gente tem que avaliar o que é importante para a paciente. Se é uma prevenção de câncer de colo de útero e de verrugas, ou se eu quero para aquela paciente uma prevenção só de colo de útero. Isso é uma decisão meio que do médico e da paciente junto, né? Mas as vacinas são de excelente eficácia, beira 100%, vai de 92,9% até 100% de eficácia clínica. Então, é uma vacina muito boa mesmo, né? Ela responde bem, a paciente responde bem imunologicamente, né, a vacina. E assim, é uma paciente que ela vai ter que conversar com o médico dela sobre isso. A única parte triste, né, Patrícia, é que ainda nós não temos no serviço público essa vacina. Ela é uma vacina cara, né? Ela é uma vacina hoje no mercado cara. Cara quanto, pode falar?
Posso, em torno de, assim, hoje no mercado, uma bivalente deve custar em torno de R$ 250 cada dose. São 3 doses, né? Dá para fazer em 3 vezes? Não, você faz no cartão em quantas vezes você quiser, em 10 vezes. Aí o problema é seu, o cartão, né? Aí, assim... Então... Tem aqui na clínica? Vocês aplicam aqui na Musa? Nós estamos na Musa, viu, gente? Aqui no Jardim Santista. A gente não... nós não somos uma clínica de vacina, tá? A gente... nós não temos estocados aqui, apenas sob encomenda para paciente, tá? Então, a paciente tem que encomendar pra gente. Mas tem as clínicas de vacina na cidade que tem essa vacina disponível. Então, essa vacina bivalente custa em torno de R$ 250. Eu tô chutando aproximadamente, viu, gente? Eu não tenho o valor certo. E a quadrivalente em torno de R$ 450 cada dose. 3 doses também tem que... 3 doses. 3 doses. Então, vamos falar assim. Uma dose agora, um mês após a primeira dose e a outra 6 meses após a primeira dose. Então aí já alivia um pouco. Você pode diluir em 6 vezes, certo, né? É verdade. Agora, me fala uma coisa aqui. Todo mundo pode tomar essa vacina? Como é que funciona assim? A partir de que idade? Então, a vacina, Patrícia, ela é recomendada para as pacientes, para as mulheres, entre 9 e 45 anos hoje em bula, né? Então, qualquer mulher pode começar a tomar desde os 9 anos. Então, eu não posso? Não, você pode. Você falou até 49 anos? 45 anos. Você tem menos 45, minha querida. Passei 10 a mais. É sério, não pode, então, mulher? Assim, não é que não pode, veja bem. Poder pode, a paciente pode vir. A resposta imunológica da paciente acima dos 45 anos não é uma resposta mais tão boa como era nos 25 anos. Então, você não vai ter uma eficiência tão boa, vamos dizer, como você tinha lá. Então, essa a desculpa para que não tenhamos vacinas para as pacientes mais velhas, né? E geralmente porque assim, elas estão menos expostas, vamos dizer assim, os hormônios estão mais tranquilos, né? Quando é jovem, né? O negócio fica, né? Fica todo mundo, né? Fica um fogo, fica todo mundo furor, né? Então seria para as mulheres entre 9 e 45 anos. E para os meninos, a quadrivalente já está aprovada pela Organização Mundial de Saúde, né? Pelo FDA, desculpa, né? E para os meninos entre 9 e 26 anos. Então, os meninos também podem tomar vacina quadrivalente. E mulher grávida? Ela pode tomar vacina? Patrícia, está contraindicada durante a gravidez. Então, as pacientes que estão, de repente, iniciaram o seu esquema vacinal antes e, de repente, ficaram grávidas, devem interromper o esquema vacinal. Quer dizer, não se faz durante a gravidez. E depois, quando elas estiverem amamentando, ela pode voltar ao seu esquema vacinal. Por quê? Você sabe por que não pode enquanto está grávida? Porque assim, não existem estudos ainda que comprovem que... Pode arriscar. Que não pode arriscar, exatamente. Que não dá nada para o feto, né? Então, a gente não recomenda até que estudos sejam apresentados que é uma vacina segura durante a gravidez. Agora, infelizmente, né, doutora, a gente estava até vendo aí que, por exemplo, na Austrália, né, o governo já implantou gratuitamente a vacina, né? E o Programa Nacional de Vacinação desde 2007, né, se eu não me engano, né, que eles estão vacinando, parece que mulheres de 12 a 13 anos e os homens de 12 a 15 anos, né? E aqui no Brasil, né, a partir de quando que começou desde quando que existe essa vacina e existe algum estudo, algum pedido aí para que o governo também, já que é uma coisa tão perigosa, né, e que está dando, né, tantas pessoas com essa doença, né? É uma doença, HPV é uma doença. E será que existe algum estudo para que o governo também implante gratuitamente essa vacina, já que, né, 80% das pessoas com o vírus, quer dizer, né? O Brasil é tudo atrasado, né, gente? Puxa vida. Então, olha, Patrícia, mas você falou agora do Brasil, né? Nós temos um esquema vacinal, o nosso Ministério da Saúde tem um esquema vacinal um dos melhores do mundo. O nosso esquema vacinal é elogiado no mundo inteiro. Nenhum país do mundo tem uma cobertura vacinal igual a nossa. Então, isso é um motivo de muito orgulho para o nosso país, tá? Então, todo congresso que a gente vai, a gente sabe que o nosso esquema vacinal é muito bom e é muito elogiado. Agora, por problema de custos, claro, para o nosso país é um país pobre, não é uma Austrália. Essa vacina é importada, então? Ela vem da onde?
Eu não sei te dizer, Patrícia, de onde vem, mas ela é uma vacina cara, que é a matéria-prima dela é cara, né, como ela é fabricada, custa muito caro fabricar essa vacina, não é uma vacina baratinha, então é uma coisa cara. Então, até que ela se barateie, que ela, né, tenha maiores tempos aí de uso e que ela possa se baratear, eu não sei como é que tá. Eu não faço parte, Patrícia, mais do serviço público há muito tempo. Então, eu não posso te dizer, mas eu sei, assim como informações, que o Ministério da Saúde estuda implementar isso como na rede pública, mas eles só estão estudando como fazer isso, né? Em que momento vão colocar isso no calendário, como eles vão colocar na rede pública, mas em que momento eles vão colocar, como seria a cobertura, para quem eles indicariam essas vacinas, qual é o melhor momento de vacinar essas meninas, esses meninos no Brasil. E isso depende do estudo técnico, né? Dos nossos técnicos do Ministério da Saúde, que são muito bons. Nós temos técnicos excelentes lá no Ministério da Saúde nessa parte vacinal. Doutora, por exemplo, a idade a partir dos 12, independente se a menina já tem uma vida sexual, ou se ela ativa, ou seja, que ela não é mais virgem, que ela já mantém relação sexual, independente, mesmo que ela seja virgem, né, ela já pode aplicar a vacina, porque eu penso que muitas vezes, né, o fato da mãe dar vacina, né? Ou às vezes vai até temer dar vacina para a filha que é virgem, achando que isso aí vai estimular uma vida que a menina, né? Uma vida sexual precoce, estimulando uma vida sexual precoce da menina de 12 anos que de repente é virgem, né? Porque ela vai ter que saber porque que ela está tomando a vacina, né? Então tem esse aspecto também. Como é que você pensa sobre isso? Bom, Patrícia, isso já tem estudo comprovado que, assim, principalmente na Austrália, né, que as meninas que tomaram vacina e não iniciaram vida sexual ativa, não mudou nada na idade de início de vida sexual. Então, aquelas que não tinham, né, iniciado a vida sexual e as que iniciaram a vida sexual, isso não houve mudança com o uso ou não da vacina, tá? Então, é muito importante dizer que é ideal, o momento ideal para você vacinar a menina é antes dela ter contato com o vírus. Por quê? Ou seja, antes dela iniciar a vida sexual, porque aí a gente já sabe que depois que você inicia a vida sexual, nos próximos 2 meses, você já vai ter contato com um vírus HPV. Né? Você iniciou a vida sexual ativa, os estudos demonstram que depois de 2 meses que você iniciou a vida sexual, a menina já vai ter contato com o vírus HPV. Então, o interessante dessa mãe é que ela observe isso, que ela introduz essa vacina antes da menina iniciar a vida sexual. Como está indicado entre 9 e 26, né, 9 e 45 anos, não é porque eu vou dar para uma menina de 9 anos é que ela vai iniciar a vida sexual ativa. Não. Eu vou estar preparando essa paciente para a hora que ela entrar em contato com o vírus, ela já está imunizada. Outra coisa muito interessante dessa vacina é que, por que nessa fase, entre 9 e 26 anos? Por quê? Essa é a melhor fase de resposta imunológica. Então, a menina responde muito bem. A eficiência é maior nessa faixa etária. Não que você não possa, né? Com 45, 55, 65, você pode tomar vacina. Mas a sua resposta imunológica é diferente. É organismo. Isso não é doença, não é nada. É parte fisiológica, é natureza. O nosso organismo responde melhor nessa fase. Por exemplo, se toma aos 9, sei lá, aos 10, 11, 12 anos, você está protegida durante quanto tempo? Como é que é isso? Dura até quando essa proteção da vacina? Boa pergunta essa, minha. Boa pergunta. Patrícia, os estudos, se não me engano, estão em 15 ou 18 anos. Não me lembro direito, mas até hoje já tem estudos assim, em 15, 18 anos, falando que não precisa de uma vacina, um reforço. Até hoje, os estudos já estão em 18 anos. Então, a gente sabe que até 18 anos não necessita de reforço. Então, por enquanto, os estudos continuam. E talvez, daqui uns 2 anos, se a gente conversar de novo, falar assim, olha, Patrícia, com 20 anos precisa dar um reforço. Os estudos continuam com essa vacina. Muito bem. Será que eu esqueci de perguntar alguma coisa, gente? Tudo direitinho? Pode perguntar alto. Não, sim. No HIV, eles falam que os homossexuais são a grande maioria, se no HPV também. Tá, eu vou transmitir o que ele perguntou. Ele perguntou assim, se assim como no HIV, que tem uma grande população homossexual contaminada pelo HIV, se é assim também com Nos homossexuais. Boa pergunta, boa pergunta.
Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Titi. Ô, Titi, deixa eu te falar. Os homossexuais agora não são mais o grupo de risco principal para o HIV. Hoje, as mulheres e os heterossexuais têm um nível de infecção muito maior de HIV do que os homossexuais, tá? Por quê? Porque os homossexuais têm se cuidado muito mais em relação ao HIV do que os heterossexuais e as mulheres, porque as mulheres acham que estão transando com seus maridos, que seus maridos são fiéis. Então, a gente tem visto uma curva crescente de HIV nas mulheres casadas, tá? Então, o maior perfil agora de mulheres, de pessoas contaminadas pelo HIV são as mulheres, tá? É a curva de ascensão. Então, não são mais os homossexuais. Mas, realmente, não tem isso no homossexual. Isso vale tanto para o homossexual como para o heterossexual. Teve relação desprotegida, você está sujeito ao HPV. Então, não é porque ele é homossexual ou heterossexual. Caramba, essa notícia aí, fiquei até triste. Olha só, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa, esses homens casados que fazem isso com as mulheres, putz, merece pena de morte. Porque é um absurdo, né, doutora? Que desrespeito à família, à esposa, à companheira, aos filhos. Ainda sair, não usar uma camisinha. O cara precisa cortar o bigolinho do cara pra ele aprender, porque a falta de respeito. Você não acha, Titi? Não, eu fico imaginando a tua situação, você chegar pra uma mulher que ela sabe que não transou com ninguém e você vai falar pra ela que ela tá com HPV. Uai, ela só pode ter pego do marido, Senhor Jesus. Aí o marido fala assim pra ela, mas quem garante que você... Ela fala assim, você saiu com outra. Aí o marido chega pra ela e fala assim, não, foi você que saiu com outro. Aí fica aquele diz que me diz. Mas eu acho que não é cada um vai ter a sua consciência e sabe se fez ou se não fez, né? Por isso que eu falo, e se a mulher sabe que não fez, ela vai enfiar a mão no cara, dá um pontapé na bunda dele. E isso acho que cabe até um processo, hein? Acho que cabe, não sei, mas eu acho que juridicamente deve caber até um processo. Isso é um absurdo. É um desrespeito à saúde da pessoa que você convive, da esposa. Gente, eu acho isso, sabe, um absurdo. Quer dizer, não sabe nem trair. Burro, não sabe nem trair. Isso que eu fico revoltada. Patrícia, relacionamento é difícil. Eu sempre falo para paciente, olha, não cabe aqui julgar ninguém e nem falar quem tá certo, quem tá errado, ou culpar alguém, de jeito nenhum. Cabe a gente orientar a paciente que ela precisa se cuidar. Precisa usar camisinha mesmo com o marido. Ai, meu marido não usa, meu marido não gosta. Gente, vamos conversar, vamos falar, vamos conversar. Olha, gente, é importante pra você, é importante pra mim, né? Porque assim você vai estar se cuidando, vai estar se prevenindo. Meu marido não me trai, não sei. Assim, mas não é questão de acusar ninguém, mas um dia pode acontecer com uma pessoa. Agora, se vale a pena o relacionamento ou não, isso é o casal que vai decidir. Tem cura, doutora? O HPV ele não tem cura. Como assim não tem cura? Ele não tem cura. O vírus, se você pegou o vírus, você vai tá com ele presente com você para sempre. Ele vai estar lá no teu organismo. Você vai ter controle. E por ele ser um vírus, ele não tem remédio. Por exemplo, não é uma amidalite bacteriana que você toma um antibiótico e você já está resolvido o problema. O que acontece? O HPV você tem controle e depende muito da sua parte imunológica. Então, o que você tem que fazer? Comer bem, dormir bem, evitar fumar, evitar beber, evitar os excessos, né? Você tem que ter, assim, uma vida mais regrada e mais saudável para sua parte imunológica ficar legal e você combater o vírus. Porque se você combater o vírus, esses vírus não vão dar lesões e isso não vai progredir para uma lesão pré-cancerígena e, consequentemente, um câncer. Então, se você, a partir do momento que você contaminou pelo HPV, não é o fim do mundo. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus é o que diga. Agora vem um negócio na minha cabeça aqui. Então, quer dizer o seguinte, se eu adquirir o vírus, então isso quer dizer que eu para sempre vou estar com esse vírus, e isso quer dizer que eu vou ter sempre que transar com camisinha, porque eu sempre vou estar... se eu transar sem camisinha, se eu contenho o vírus, eu vou estar transmitindo o vírus para outra pessoa. É isso que você quer dizer? Na verdade, você vai estar potencialmente contaminando as pessoas, sim. Mas a gente sabe que o vírus é mais transmissível quando ele estiver ativo, quando ele tiver lesão. Então, por isso que você tem que ir no ginecologista fazer os controles. Eu colhi o Papai Nicolau e eu não tenho lesão, eu estou sob controle. Então, aí eu vou falar uma coisa para você. Nem todo mundo que tem HPV tem câncer de colo de útero. Mas todo mundo que teve câncer de colo de útero teve HPV. Né? Porque o HPV é a causa do câncer de colo de útero. Ah, é? Só por causa dele? Não tem outra causa?
assim, 99% das causas seria do HPV. O câncer de colo de útero. Nós estamos falando de câncer de colo de útero. Não sabia. Então, é por isso que é importante a vacinação. A gente fala que a Organização Mundial de Saúde preconiza essa vacina, por quê? Porque se a gente conseguir vacinar essa geração, essas adolescentes agora, talvez em 2025 a gente esteja com uma taxa de câncer de colo de útero, uma incidência de câncer de colo de útero baixa ou próxima a zero. Olha que coisa, olha quantas informações interessantíssimas que você passou, viu? Informações assim, né? Caramba, o negócio é feio, o negócio não é brincadeira não, sou. Caramba, adorei. Muito informativa a entrevista hoje. Eu te adoro, tá, fofa? Você é muito... Você é suspeita, Você tá? é muito você é suspeita, querida, você viu? É suspeita, muito fofa. não vale. Você é muito suspeita, não vale, tá? Olha, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí que escutaram também, né, coisas aqui que nem imaginavam, né, fiquei surpresa, né, realmente muito informativo, né, e você explica de um jeito gostoso, né, e de forma que a gente entende, sabe? Explica para leigos, como eu, como todo mundo que está escutando. Agora, mais informações, gente, sei lá, liga, né, eu não vou dar e-mail para ela, porque ela que nem usa e-mail, coitada, não tem tempo, trabalha tanto essa mulher, para mim conseguir aqui hoje, ó, foi um sacrifício, mas ó, que Deus te abençoe. Vou te dar uma sugestão. Se você achar que o seu público quiser uma continuação desse assunto, a gente faz uma segunda parte. Tem segunda parte? Tem, se você quiser, a gente pode programar uma segunda parte, assim, alguma coisa mais específica ainda, mais orientação ainda. Tô dentro. Tá bom, combinado, então. Vamos marcar. E ó, vocês podem conferir essa entrevista no YouTube, tá? Que eu posto sempre lá no Facebook. Que vale a pena, vou postar lá e que é importante, viu, gente? Eu vou até colocar um recadinho lá, que a importância de que as pessoas realmente vejam, né, todas essas informações aqui que a querida doutora Tânia Trípode passou aqui para vocês, né? Para mim, parabéns. Dá um beijo aqui, querida. Dá um beijo no maridão, no Luciano, no Gui, que eu mandei, viu? É uma família linda, o marido dela é um fofo. Beijo pra você, viu, doutor Luciano? Um beijo pra você, Guilherme. E muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço, viu, Patrícia? Espero que todo mundo aproveite bastante dessas informações, né? Que eu possa ajudar pelo menos algumas pessoas. Se eu puder ajudar, já tá legal, né? O nosso propósito já foi. Tenho certeza que você ajudou e muito. Tá bom? Obrigada, um beijo.